Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje aqui mais uma segunda-feira para a glória de Deus. Não menos importante, compartilhe aqui esse vídeo, compartilhe esse devocional, compartilhe com as pessoas que você tem aí apreço, carinho. Não se esqueça aqui também de se inscrever no meu canal, ativar aí o sininho e compartilhar esses devocional. Então, o nosso tema, a nossa devocional de hoje, nosso estudo de hoje, é a riqueza do mundo. A riqueza do mundo é efêmera. E se encontra no livro de Tiago, nosso texto base, Tiago capítulo 5, do 1 ao 6, que diz assim, o meu subtítulo: Condenação dos ricos opressores. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai, por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Versículo 5: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entrarão nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Então, a exposição do texto, ela vai dizer assim. O livro de Tiago, apesar de ser um livro de lições práticas, é de lições profundas. Quase que uma provocação à nossa fé. No mínimo, um questionamento sobre o que nos identifica enquanto cristãos. O autor nos convida a ter uma vida de fé, indo para além do intelectualismo, apresentando Cristo ao mundo por meio da vossa forma de viver, ao mesmo tempo em que a forma como se vive demonstra a porção de Cristo em nós. Ter uma vida de fé não diz respeito com o dinheiro, tá? Porque muitas pessoas acham que para se ter fé tem que se ter dinheiro, que a fé, dinheiro, se eu tenho dinheiro, eu tenho fé, né? Mas óbvio é que se eu tenho dinheiro, eu tenho fé. E não parte absolutamente de nada disso. Fé é crer naquilo que eu não vejo, mas creio no poder da palavra. Se o Senhor disse que eu comeria o melhor dessa terra, então eu vou comer. Se Ele disse que eu me vestiria o melhor, eu também vou me vestir. Todas as coisas. Se Ele disse que eu vou ter do melhor, eu vou ter. O problema é quando o dinheiro está acima da fé e acha que pode manipular poderes, pode se manipular pessoas, comprar pessoas com aquilo que tem, né? Muitos têm relacionamentos embargados sobre o dinheiro e não é isso. Isso não é amor, isso não é ter fé, né? Como muitos pregam por aí, né? Se você tem dinheiro, você tem fé. E fé vai muito além daquilo que o seu dinheiro pode comprar, daquilo que o seu dinheiro pode usurpar, daquilo que o seu dinheiro pode fazer. Eu sou a prova viva disso. E muitas e N coisas desde que eu aceitei Jesus. Deus, eu sempre falei isso, Deus é um Deus de porta aberta e porta fechada. Eu totalmente sem dinheiro, né? Porque eu passei por uma cirurgia e Deus manda pessoas em casa, na minha própria casa, para poder cuidar de mim, para poder cuidar do meu cabelo, para poder cortar meu cabelo. E aí, cadê o dinheiro? Deus manda. Quando nós trabalhamos para o Senhor, quando nós fazemos para o Senhor Ele faz por nós. Então, não é o teu dinheiro, talvez você tenha um ótimo cargo e glória a Deus por isso, não é errado. Mas se você acha que o teu dinheiro compra alguma coisa, teu dinheiro não compra nada. Não compra absolutamente. Laís, compra a minha sepultura. Mas até ela, se não tiver um buraco ali, você não é enterrado. Já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Então não compra nada. Tudo que você tem foi Deus quem te deu. A Bíblia diz que o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado.
E olha só, a discussão diz assim: a lição dessa semana nos fará refletir sobre o que temos buscado, sobre qual é a nossa relação com o dinheiro e sobre como investimos tempo buscando aquilo que não pode nos preencher a alma, além de também nos fazer repensar os conselhos da palavra sobre dinheiro, riquezas e posses. Tem pessoas que têm a sua vida medida pelo dinheiro, por bens materiais. Muitos acabam virando uma pessoa prepotente a tal ponto de se desfazer dos outros e humilhar por aquilo que tem. Você já foi humilhada? Se você não foi, glória a Deus por isso, porque eu já fui humilhada por não ter posses, por não ter aquilo que é visível aos olhos humanos. Eu já fui. Como eu falei, já fui medida por não ter um emprego, já fui medida por N coisas. Fui já medida pela forma de me vestir, já fui medida. Já fui medida de N formas. E eu estou aqui, sendo sustentada pelo Senhor. Eu não tenho, mas Ele tem todas as coisas que pode me suprir a tempo oportuno, do qual Ele tem preparado para a minha vida. E se a porta está fechada é porque o Senhor ele tem um propósito. E a porta só vai se abrir se Ele tiver um propósito de me abrir uma porta. Senão, Ele tem um propósito sobre todas as coisas e Ele vai me sustentar. É nisso que eu creio. Não é questão de ser folgada, não é isso. Questão que a nossa parte nós fazemos e Deus faz a parte dele. Só que aí eu já entro no âmbito, né, já de propósito e chamado, e eu não vou querer aqui me adentrar, porque eu já falei já aqui um pouquinho para vocês, já nos outros devocionais, e o objetivo vai dizer assim: o objetivo é que você não seja, quando o Senhor te abençoar, essa pessoa que tem posses, talvez que tenha dinheiro, para humilhar os outros, para humilhar quem não tem. Simples palavras, uma pequena brincadeira, acaba humilhando as outras pessoas. Então, cuidado com isso. Cuidado. O objetivo diz assim: o objetivo do ensinamento dessa semana é nos fazer pensar sobre como temos vivido a vida cristã, em seus pormenores. Não somente pensar, mas reformar nossa forma de agir, alinhando nossa vida à palavra de Deus, em todos os aspectos, lembrando que Ele é Senhor de todas as coisas. Então, vamos lá. Se o Senhor é Senhor de todas as coisas, por que vivemos uma vida dizendo que eu conquistei, que é meu? Tudo que temos é do Senhor, é emprestado. Nós não temos nada, é emprestado. O que temos é emprestado. Nós somos mordomos, somos despenseiros da obra do Senhor. E olha só o que diz o contexto. Nessa sessão, Tiago denuncia os judeus incrédulos, que não somente têm colocado a esperança na riqueza, bem como usado do poder, oriundo desta, para oprimir pessoas menos favorecidas. Nesse texto, a avareza revela a crueldade do coração desses homens, que acumulam bens para além de suas necessidades, sem qualquer compaixão do miserável. Fica nítido que, assim como existem um juízo para os animais que são abatidos, assim também estes terão um juízo diante do Senhor dos Exércitos. E olha só, o homem... aqui eu coloquei o homem de Jardins, que ele tinha um papagaio. Aqui vou dar apenas uma pincelada apenas. Muitos e muitos anos atrás eu ainda não era convertida, nem os meus pais. E muitas das vezes eu chegava do colégio, depois eu ia trabalhar junto com meu pai. Meu pai fazia entrega, meu pai faz na entrega de laticínios. E eu ia com ele, eu ia trabalhar junto com meu pai. Então, eu separava as notas, tudo certinho, um itinerário. E eu ia trabalhar junto com meu pai. E em Jardins, num bairro muito chique, né, muito conceituado, onde só tem pessoas que realmente têm, né? E meu pai ia entregar, enfim, em mansões, em restaurantes, assim, hiper caros, né? E num desses lugares que nós fomos fazer uma entrega em uma mansão, antes de chegar, já na entrada, tinha uma praça, mas muito linda essa praça. Não tinha um lixo, não tinha um papel jogar naquela praça, não tinha nada. E tinha ali um homem com a sua Mitsubishi e com o seu papagaio aqui, ó, bem aqui assim, ó, no ombro. Havia um papagaio. Só que, pasmem, o que era mais, assim, cômico é que a Mitsubishi era verde e conversível, tá? Verde, um verde limão bem fluorescente.
o blazer desse homem também e o papagaio também. Só que assim, chamou a atenção pelo, né, coisa dele, só que nem passou de eu perguntar pro meu pai também não perguntou nada, meu pai também não falou nada. E várias vezes que eu comecei a observar que eu fui constantemente trabalhar com meu pai. Até que um dia eu perguntei, ele tava com a Mitsubishi dele era vermelha, o terno dele vermelho, o papagaio vermelho também. E o papagaio, gente, era de verdade, tá? Não era um papagaio de mentira, não, era um papagaio de verdade. E meu pai falou, e meu pai já entregou na casa desse bitrilionário, né? Enfim, nem sei como dizer aí. Enfim, e meu pai foi já várias vezes entregar na casa dele, foi fazer entrega na casa dele. E meu pai falou que ele tem tanto dinheiro, que ele não sabe onde gastar. Então é por isso que ele faz isso. Isso, gente, já tem muitos, assim, gente, coisa de 10 anos atrás, assim, muito tempo mesmo, sabe? E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, por que não doa, né? Faz alguma coisa, ajuda quem precisa, né? Eu não tô dizendo no caso dele, tá? Porque não conhecemos, então não podemos dizer. Mas nós sabemos que tem muitas pessoas que têm e não ajuda. E aqui Tiago tá falando, tem gente que vai gastar com os seus próprios bel prazeres, com as suas próprias vontades, né? Hoje até então eu recebi um vídeo lá do Rio Grande do Sul, onde todas as doações jogadas assim, ó. Todas jogadas. E eu fiquei olhando aquilo e eu falei assim, né, pra essa pessoa que me enviou, foi uma irmã que me enviou. Eu falei, é muito triste, muito chato isso. Nós vemos isso, né? Todas as pessoas se dispõem pra ajudar e aqui pasmem, tá? Eu não sei se é de fake news ou alguma coisa assim, mas creio que não, porque parece que de parentes, assim, amigo, né, que conhece, que estão lá e filmou e fez isso. Que mostrou, né, gravou. E a questão é, como eu falei aqui em outros vídeos aqui, nos outros devocionais anteriores, toda ajuda do qual nós vamos ajudar, nós chegamos a uma era e quem tem uma vida de oração baseada em oração tem que se perguntar para o Senhor a quem ajudar, a que momento ajudar, a que tempo ajudar. Porque todas as bênçãos do Senhor, quando elas chegam no tempo oportuno, elas chegam no tempo certo. A glória nunca será de alguém que ajudou. Isso remete à gratidão à pessoa, mas a glória é somente do Senhor. Então nós temos que orar. Óbvio, se a pessoa está precisando de ajuda, ajude. Ajude. Como eu falei, se você conhece o caráter, a índole da pessoa, ajude. Tá? Tá sabendo o que é destinado, aonde vai ser, enfim, ajude. Só que tem muitas pessoas que não têm essa visão, esse pensamento, então preferem não ajudar. E Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30, vai contar uma parábola muito conhecida. Mateus, capítulo 25, quer ver? 25, do 14 ao 30, que vai dizer assim, ó. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, capítulo 25, do 14 ao 30, tá aqui, ó. É o sermão da parábola dos 10 talentos. E eu não vou ler aqui para não me prolongar muito, tá? Mas é Mateus capítulo 25, do 14 ao 30. E vai dizer que Deus, ele dispensou talentos para cada um. E aquele do qual Deus confiou a um talento, ele disse, como eu sei que o meu Senhor, ele é bravo e ele é mau, eu vou, em outras palavras, eu vou enterrar. Eu não vou multiplicar aquilo que ele me deu. Eu não vou repassar, também não vou dar a quem tem mais, enfim, eu vou enterrar. E quando o Senhor da seara voltou, todos aqueles do qual o Senhor ele confiou dons e talentos, né, financeiro, que aqui fala, né, de uma porção de dinheiro, eles prosperaram. Eles multiplicaram aquilo que o seu Senhor entregou nas mãos. Só que a esse que falou que o Senhor era mau, era bravo, ele não multiplicou. E ele falou, como eu sabia que o Senhor é bravo e mau, eu tô aqui ó, entregando. E aí o Senhor vai falar, servo mau, né, e infiel. E o versículo 30, ele vai me chamar a atenção que ele termina assim, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse era um dos homens do qual teve que o Senhor pediu aquilo que entregou para ele, deu para quem tinha mais.
Porque tudo aquilo que o Senhor deu a ele, ele não multiplicou. Laís, mas se eu der, eu não multiplico. Aí é que está o engano. Quando você dá, você multiplica. Quanto isso não é uma barganha. Quando você faz de coração sincero e honesto, quanto mais você dá, mais o Senhor ele te retribui. Quanto mais você se lança, mais o Senhor te coloca em lugares altos. Há um preço a ser pago? Sim, há um preço a ser pago. Só que quem retém somente para você talentos, dons, o que você sabe, você retém, você não repassa. Aquilo que o Senhor te deu, você não abençoa, você não dá, você não ajuda. Você é uma pessoa egoísta. E o Senhor tira de você para poder dar para outro. Ah, isso não aconteceu ainda comigo. Gente, não brinque com a graça. A graça foi de graça, mas ela não foi barata. E a conclusão, ela diz assim, ó. Em nenhuma parte da Bíblia o rico é condenado pelo simples fato de ser rico. Olha só. O Senhor não condena pessoas que são ricas, são milionárias, enfim. O Senhor não condena isso, tá? Deixa aqui bem claro. Olha só, na verdade, a riqueza pode ser vista como fruto da bondade de Deus. Então, se você tem, glória a Deus por isso que você tem. Glória a Deus. Glória a Deus por isso que você tem. Glória a Deus que Deus te deu isso. Glória a Deus. A acusação contra o rico, nesse contexto, é que ele frequentemente culpado de explorar e oprimir o pobre. O autor nos fala que haverá um juízo para esse. Sabe? É como eu falei, aquelas pessoas que menosprezam, aquelas pessoas que se acham, estão por cima e você que não tem, você está por baixo e pode te humilhar, pode te desprezar, pode te rejeitar. Eu tenho, eu posso e eu não passo por nada disso, e glória a Deus por isso. Gente, tudo que você tem foi o Espírito Santo de Deus, foi o Senhor quem te deu. Então lembre, toda vez que você pensar em humilhar alguém por você ter um pouco a mais, ou por você ter posses, ou por você ter algo que o Senhor te deu, sei lá, uma mansão, enfim, não importa o que você tenha, não humilhe ninguém. Não humilhe ninguém, não rejeite ninguém. Nós nunca sabemos quando as coisas podem virar. Então, cuidado, cuidado. Humilharam tanto e rejeitaram tanto o rei de Israel, né, que foi Davi, e depois aplaudiram o rei. Então, cuidado, nós nunca sabemos o que Deus pode fazer com a vida dessa pessoa, tá? Então, haverá um juízo para quem despreza, rejeita e mede quem não tem. A pior coisa que tem na vida é a balança de quem tem dinheiro, mas na balança de Jesus, do juízo, ninguém escapa. Ninguém escapa. E a aplicação do estudo ela vai dizer assim: é verdade que o texto é uma clara exortação ao rico, mas será que para sermos usados por Deus como instrumentos de justiça precisamos ter muitos bens? A tentação ao ler textos como este é pensar que Deus não me deu o suficiente para a necessidade que Ele mesmo colocará diante de mim. É como se eu não confiasse em Deus a tal ponto de saber que Ele vai me suprir. Olha só. Aos nossos olhos, para fazermos a obra de Deus, nós precisamos sim de dinheiro. Nós precisamos sim de um investimento. Mas ao olharmos para o contexto, Marcos capítulo 10, do 28 ao 30, olha só, presta bem atenção nisso. Toda necessidade que nós temos, Deus já proveu. E o Senhor falava aos seus discípulos: larguem tudo. Larguem casas, filhos, pais. Larguem tudo aquilo que vocês têm, trabalho para me seguir. Larguem tudo. Então aqui nós vemos que... será que no fundo, precisamos ter dinheiro sabendo que o dono da seara, o dono do ouro e da prata, não nos suprirá todas as coisas? Quem sabe que Deus providencia não precisa ficar mendigando? Então fique esse alerta aqui para nós. Será que o dinheiro está acima da sua fé? Ou é sua fé que está acima do dinheiro? Pense nisso. E a aplicação diária diz assim: qual o lugar da riqueza na vida cristã? 2. Quanto é necessário fazer justiça Vamos lá de novo. Quanto é necessário fazer justiça ao menos favorecidos? Como indivíduo, qual tem sido sua responsabilidade na luta para glorificar a Deus por meio das bênçãos que Ele
tem lhe dado? Quarta pergunta, você já agradeceu a Deus hoje por aquilo que Ele te deu? Quinta e última pergunta, reflita sobre a importância do rico para a comunidade de Deus. Se na tua comunidade tem pessoas que são ricas, glória a Deus por isso. Se essa pessoa usa da sua riqueza para abençoar o reino, para abençoar missionários no campo, para abençoar a obra de Deus, que Deus continue prosperando grandemente a vida dessas pessoas. Agora, se na comunidade de Deus há pessoas que realmente são ricas, pessoas que são abençoadas por Deus aí no financeiro, e só que estão desprezando a quem não tem, estão se sentindo superiores. Porque, gente, tem muitas pessoas que têm, só que a sua postura é muito diferente. É uma postura de humildade, mas tem muitas pessoas que também têm. Só que a sua postura é de orgulho e de soberba. E só pela sua postura, da forma como chega e como se porta, já está desprezando alguém que não tem. Então, cuidado com as suas posturas, cuidado com as suas palavras e cuidado com aquilo que o Senhor tem te dado e aquilo que você tem feito. Se não é para o reino para você usar, se não é para investir em um missionário que está no campo, porque nós sabemos que tem muitos ministérios que largaram os missionários no campo e assim, e não ajudam. Então, quem que vai ajudar? Uma vez eu ouvi isso da missionária Kellen Gaspar, e ela diz assim que ela não precisa de ajuda de governo. Ela não vai ficar dependente nem na mão de governo para poder ajudar na obra de Deus. E ela fala que o dinheiro que os missionários precisam estão no bolso dos crentes. Então, você quer fazer a obra? É os próprios crentes, é as próprias pessoas, a própria comunidade que vai te ajudar. São os próprios irmãos que vão te ajudar. Que Deus vai usar. Mas se Deus quiser colocar na sua conta, Ele pode colocar? Pode. Sem usar ninguém. Mas se o Senhor, Ele quiser usar alguém, Ele vai usar. Talvez para testar a fé desse alguém e para talvez também testar a sua fé. Para saber que Deus, Ele é provedor e Ele é supridor de todas as coisas. De todas as coisas. Amém? E é isso, pessoal. Não deixe de compartilhar os devocionais. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Como eu falo, você faz parte da promessa de Deus na minha vida. E eu fico por aqui, se o Senhor me permitir. A próxima semana nós estaremos aqui juntos para adorarmos e para podermos conhecer mais um pouquinho, nos aprofundarmos mais aqui um pouquinho na palavra de Deus. E é isso, pessoal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada e que você possa refletir aonde está a sua fé. Será que sua fé está abaixo ou está acima? Sua fé, o que está aí em primeiro, o dinheiro ou a sua fé? Pense nisso. E abençoe outras vidas com esse devocional. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.